chega um tempo que é hora de sair, e ele sai. O interessante é que a promessa de Deus é que Ele iria tirar o seu povo, iria libertar o seu povo, e tinha para ele uma terra já preparada pelo Senhor. O que eu aprendo aqui é que Deus não vai fazer nada em mim e em você sem que já haja algo preparado pelo próprio Deus. Ou seja, Deus não vai fazer nada mediante a circunstância, não. Todas as coisas subsistem pelo poder de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, do querer de Deus. E nós não podemos mudar isso. Não podemos. Aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Às vezes, o que Deus te prometeu, parece que não vai chegar. Parece que não vai acontecer. Mas a pergunta para nós nessa noite: você permanece na posição? Fica tranquilo, vai acontecer. Pastor, mas eu não vejo. Mas quem disse que é para ver? É só crer. Deus não te chamou para ver, te chamou para crer. Louvado seja Deus. Quando nós vamos olhar o texto, todos conhecem a história. Deus manda Moisés diversas vezes afrontar o rei, e todas as vezes que Moisés ia debaixo da obediência de Deus, Deus já dizia para ele: você vai lá, mas eu não vou deixar o meu povo ir embora. E Moisés ia sabendo que quando chegasse lá, a resposta era não. Olha só, isso não acontece uma, nem duas, nem três vezes, acontece diversas vezes. Moisés sai debaixo da palavra de Deus, sabendo: vai lá, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai libertar o meu povo. Por quê? Porque as coisas de Deus têm o tempo de Deus, não é o meu e nem o teu. Enquanto nós não entendermos que as coisas de Deus, elas são tratadas de forma corretas, Deus nunca vai pular um princípio para te dar vitória. Não. Deus pode quebrar alguns protocolos, porque Jesus fez isso, mas princípios, não. Eles são estabelecidos por Deus. E Deus, se tem uma coisa que Ele zela, é pela sua palavra. Louvado seja Deus. O interessante é que todos conhecem: os dias manda uma praga, manda duas, 10 pragas. Por fim, chega a hora. Então o Senhor dá uma ordem para Moisés arrancar aquele povo de lá. O Faraó já não aguenta mais o povo de Deus, então libera, porque assim Deus determinou. E o interessante é que a ordem que Deus dá é: vá de frente o rio. Agora para pensar um pouquinho. Deus fala para mim e para você assim: ó, vai em direção ao mar, que tem uma bênção para você. E você vai, sim ou não? Mas quando chega diante do mar, o povo está vindo para te pegar. Essa é a palavra, que é o que estava acontecendo com o povo egípcio. Quando o Faraó percebeu que o povo foi embora, ele falou: não, vou atrás. Ou seja, Deus falou: agora vai lá. E ele foi. E quando param de frente para o mar, não tem para onde correr, não dá para voltar, não tem para onde ir, é só água. E agora? Agora vem aqueles que dizem assim: Moisés, tu me tirou do Egito, lá eu comia, lá eu trabalhava, eu era escravo, mas olha, lá pelo menos eu não corria o risco de morrer aqui. Moisés então agora diz a palavra que vai falar com Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? Por que clamou a mim?
Deus estava dizendo para Moisés: eu não te dei uma ordem. E se Deus te deu uma ordem, Deus é fiel e poderoso para sustentar a ordem. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Moisés vai falar com o Senhor, porque a murmuração era grande sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que a coisa mais difícil de um cristão é você liderar alguma coisa? É ou não é? Porque se tudo dá certo, glória a Deus. Mas se alguma coisa não sai do nosso jeito, o culpado é o líder. É assim. É desse jeito, Jesus. E aí você vê Moisés, debaixo de uma palavra, abandonou tudo porque ouviu a voz de Deus, tirou o povo que estava aprisionado há 430 anos, escravizado, trabalhando por um prato de comida. E agora, quando recebe uma ordem, a questão é: Moisés, e agora? Vou morrer aqui? Eu devia ter ficado lá, porque lá eu tinha comida. Quando Moisés vai falar com o Senhor diz: Moisés, por que está clamando? Como quem diz: quem foi que mandou você parar? Talvez nessa noite o que Deus está dizendo para mim e para você: os questionamentos não trazem resposta. O que é que traz, pastor? Marcha. Deus te chamou para marchar. Deus não te chamou para um questionamento. Ele te chamou simplesmente para marchar. Pastor, mas o mar está na minha frente. Eu sei. Moisés, o que você tem na mão? Tem um pedaço de pau. É o suficiente. O que você tem, meu irmão? Eu só sei orar. É o suficiente. O que você tem, meu irmão? Eu não sei. Os seus amigos às vezes vai falar, a pessoa chora. É o suficiente. Às vezes nós esperamos coisas, sabe, grandiosas para manifestar a glória de Deus. Mas quem diz que é sobre você? Quem diz que é sobre mim? É sobre Ele. Louvado seja Deus. Por isso que Deus vai dizer para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Louvado seja Deus. O que eu acho lindo dessa história é que Deus já tinha dado vitória ao povo. Deus não ia dar uma vitória. Ele já tinha uma vitória. Ele já tinha uma terra. O que faltava no povo era acreditar nisso. Talvez nessa noite você chegou aqui descrente, mas o Senhor está dizendo a você: ei, o que eu te prometi está de pé. Somente marche. Só marchar. Mas e o mar, pastor? O mar está grande, as ondas são enormes. Moisés, tu tem o que na mão? Eu só tenho um cajadinho, Senhor. Suficiente. Bate nas águas. Não pensa que Moisés bateu e abriu o mar e todo mundo foi embora. Não foi assim não. A Bíblia diz que a noite toda houve ali uma tempestade, um vento oriental, um vento que começou a soprar sobre aquelas águas. E foi à noite. Porque a gente quer bênção instantânea, que nem miojo, sabe? Vai lá em 3 segundos, está pronto o macarrão. Né? Nós precisamos entender uma coisa: quem vai fazer é o Senhor, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Louvado seja Deus. A gente quer coisas práticas, que não nos custe nada. Moisés precisou largar tudo, carregar o povo, escutar a murmuração, bater na água e esperar o vento. Isso durou a noite toda. Entre 3 e 6 da manhã, imagina isso, lá pela 4ª vigília, diz a palavra,
o mar começa a se abrir. Imagina isso. Começa a se abrir, sobe-se uma parede do lado esquerdo, outra do lado direito, e o caminho está aberto. E não custou nada o povo de Deus, só porque Deus tinha uma promessa. Louvados. A gente quer barganhar com Deus, a gente quer fazer uma troca. Não, Deus não troca nada. Deus não faz, sabe, esse tipo de aliança, não. O que Deus tem para mim, para você, Ele já fez. Agora, para que eu receba, agora é a minha parte. E a minha parte é dentro de alguns limites. Mas o Senhor diz para mim e para você: marcha. É só marchar. Não precisa olhar para o lado, né? Marcha. Louvado seja Deus. O que eu acho lindo desse texto é que agora o mar está aberto. O povo passa. Só que o povo, os egípcios, vêm atrás. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto? É que o inimigo, ele nunca vai desistir. Eu sempre falo que se, entre aspas, né? Se o diabo tem uma qualidade que ele não tem nenhuma, mas se ele tem, é a insistência. Não é verdade? Ele não desiste, mas o crente desiste. O crente para, o crente chora, o crente reclama, o crente murmura. O inimigo está ali, ó. Não, perdi hoje, mas amanhã. Persistência. As coisas grandes que Deus tem para mim e para você, nós só iremos receber através da nossa persistência. Louvado seja Deus. Por que Deus faz isso? Você já parou para pensar? Por que Deus permite algumas coisas na nossa vida, na nossa caminhada? Poxa, se Ele é Deus, Ele não podia fazer rápido. Não pode. Mas é Deus nos aperfeiçoando. Eu e você precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. O grande erro do cristão, ele é achar que já chegou no patamar máximo, que ele faz, ele consegue, ele pode. Ele não pode nada, ele não consegue nada, ele não faz nada, se o Senhor não for com ele. Louvado seja Deus. Quando Paulo vai dizer, posso toda, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele até veio reclamar, né? Veio orar: Senhor, não aguento mais. Ele falou: não, baixa a bola. Tu era perseguidor. Agora, para que você não se engrandeça pelas revelações que eu te dou, esse espinho vai ficar aí. A minha graça é o suficiente para você. Senhor, se é o suficiente, tá bom. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para você nunca esquecer que é Ele, não você. Porque quando a gente esquece, a gente quer a glória, a gente quer a honra, a gente quer que todo mundo nos veja, não é assim? Mas quando é Ele, é só Ele que brilha. A gente sempre diz que a glória é do Senhor, mas a alegria Ele deixa para você. Porque Deus é bom, Ele quer te ver alegre, então Ele deixa para você. Mas a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para Ele. Louvado seja Deus. O interessante é que quando Moisés toca nas águas, e a Bíblia diz que vira-se a noite, lá pela quarta vigília, começa a se abrir, e o povo vai passar em terra seca. Imagina isso. Só que os egípcios vêm atrás. E o que eu acho lindo nisso tudo é que todos passam. Só que quando chega na vez dos egípcios, lá no meio do mar, no meio do caminho, quando o Senhor olhou, passou o último,
agora é minha vez. O mar se fecha. Todos morrem, não sobra ninguém. Porque a promessa era para o povo de Deus. Existe uma promessa sobre a tua vida. Você não está aqui por obra do acaso. Você está aqui porque o Senhor te tirou lá do Egito. Mas não queira voltar para o Egito. Pastor, como assim? Eu nunca viajei. O Egito para nós representa um mundão. Lá você fazia isso, aquilo, assim como eu. O Senhor foi lá e você é meu. Mas quando Ele te trouxe, Ele te deu uma ordem. Marcha. Marcha. Não olha para trás. Não pense em voltar para o Egito. Não tenha saudade da cebola, do pepino que ficou lá atrás. Não. Tem maná do céu, tem carne do céu para você. Louvado seja Deus. Tem o melhor de Deus para você. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que a gente olha e infelizmente, a gente nota que muitos ainda não entenderam quem são no Senhor. Não é no pastor, é no Senhor. Pastor, mas eu olho para você, eu queria ser assim, meu irmão, seja melhor. Seja que nem eu, seja melhor do que eu. Seja melhor que a irmã, seja você. Simples assim. Eu estava ouvindo um pastor para pregar e ele falou assim: quando eu comecei, eu queria ser que nem fulano. Ele falou o nome. Então eu falava que nem ele. Ó, Deus, eterno. Até chegar a oração lá, demorava. E ele ia para casa feliz. E aí, mulher, o que você achou? Assim, foi bom, né? Mas seja você. Mas é que o irmão, ele é legal, mas seja você. Porque é na tua pouca força que Deus quer fazer. Louvado seja Deus. Deus é aquele que conhece os teus limites, a tua capacidade. Ele sabe quem você é. Ele sabe até onde você pode ir. E é dentro disso que Deus quer trabalhar. E a gente acha que tem que fazer um monte de coisa. Não. O altar só não pode deixar de queimar. Tem que ter lenha para queimar. Pastor, está brasa aqui, está quase apagando. Ei, põe mais carvão aí então, meu irmão. Reativa a força aí. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que eu tenho observado e vendo que as pessoas que foram livres no Senhor estão voltando para o Egito. Estão voltando para trás. Sabe? É motivo de alegria? Não. Não é. A alegria é quando você vê o cara cair aqui, mas ele levanta, me ajuda aí. Vou embora. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de uns 20 anos para cá, se você olhar o Evangelho de 20, 30 anos atrás, era muito diferente do de hoje. Era, não era? O Evangelho das pessoas. Você chegava na igreja às 7 horas, a igreja tinha o poder de Deus. Lembra das irmãs do coque? Joelho no chão. Tu entrava na porta, cheio de dor de cabeça, daqui a pouco você estava dando glória a Deus, acabou a dor de cabeça, meu irmão. Hoje você fica na fila da oração, segunda, terça, quarta, quinta, e não acontece nada. Pastor, não pode orar? Pode, mas eu quero que você entenda de verdade que Deus te escolheu como um libertador. Deus olha para você e espera que através de você vidas sejam libertas e cheguem ao propósito de Deus, aquilo que Deus tem. Deus não te escolheu por acaso, não. Deus sabia quem você era. Sabia quem eu era. Eu falava, mas ninguém quer? Eu quero. Se ele entender quem eu sou nele,
muita coisa vai ser diferente. Sabe, você já percebeu uma coisa? Nós estamos num processo de eleição, não é isso? Dia 30 agora. Eu nunca vi o povo orar tanto pelo governo. Mas parece que precisa passar por uma situação para ir orar. A gente parece que é meio robótico, sabe? Precisamos ver uma situação para poder orar. Quem não orou antes? Lá atrás. Agora não, fulano não pode, tem que ser meu plano. Olha, a gente quer falar para Deus quem tem que sentar na cadeira. Tem que orar constantemente, independente de A, B, C ou D. Porque ainda que os governantes dessa terra estejam no poder, o governador de toda a terra tem o controle de tudo. Louvado seja Deus. Por isso que nós passamos alguns momentos da nossa vida em situações difíceis. Por que o Senhor permite? Porque Ele sabe que é ali que você vai orar. Ele sabe que se você estiver tudo bem, você nem lembra do Senhor. Então Deus vai permitir algumas coisas para mexer comigo e com você, dizendo: filha, filho, ora lá, estou aqui. Se vai tudo bem, por que vai orar? Está tudo bem, eu vou orar por quê? Está tudo bem, eu vou para a igreja para quê? Está tudo bem, eu vou servir o Senhor para quê? Quando o Senhor vai libertar, o povo não aguentava mais escravidão, começaram a clamar ao Senhor. Deus ouviu a oração deles. Aí quando Deus arranca eles, eles querem voltar. Nós. Depois que Deus arranca de lá, eles sentem falta. Mas não está rolando para sair. Na verdade, a gente nem sabe o que quer. Quando eu olho um texto como esse e trago para nós, o nosso cotidiano, eu olho que a gente precisa aprender muito ainda. O que é reino, o que é evangelho e o principal, quem é Jesus. Porque a gente já, muitas das vezes, está acostumado com o nome Jesus. Mas não é para se acostumar, é para se relacionar com Ele. Louvado seja Deus. Quando você olha a Bíblia lá atrás, você vai ver os saduceus, aqueles homens da lei, eles estavam tendo uma oportunidade de mudança, porque Jesus estava ali, mas só havia questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Quem disse que ele é o Filho de Deus? Por quê? Então nessa noite, o que eu quero deixar para mim e para você dentro desse texto é o que o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. Está difícil com Jesus? Pior vai ser sem Ele. Pior é sem Ele, posso te garantir isso. Até tem um ditado aí no mundo que diz assim: como é que é? Deixa eu lembrar aqui, calma aí. Tem que ter cuidado. Se está ruim com Jesus, pior é sem Ele. Não é assim? E aí diz assim, ó. Deixa eu lembrar aqui, peraí, toma cuidado. Você até vive nesse mundo aparentemente sem Jesus, porque Ele não vai te obrigar a fazer o que Ele tem para você. Mas o difícil vai ser morrer sem Jesus. Aqui você ainda vai ter a tua liberdade de ir e vir fazer do jeito que você quer. Jesus vai estar ali te aconselhando. Você quer bem, não quer, Ele não vai te obrigar. Mas se fechar os olhos hoje sem Ele, aí é complicado. Então nessa noite, eu quero deixar para nós: marcha.
Marcha. Não importa o mar que está na tua frente, importa que Jesus já foi na tua frente. E se ele foi, ele está abrindo o caminho. Né? Tem aquela passagem de Davi, o gigante. Não foi a pedra que derrubou o gigante. Porque se fosse a pedra, o gigante caía para trás. Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente, um cara no pó. Então é mais ou menos assim para você entender. Davi só lançou a pedra. O Senhor que estava atrás disse, ó, não foi. Diante dele, todo joelho se dobrará. Louvado seja Deus. E você sai daqui nessa noite entendendo que a semana está começando. É o primeiro dia hoje. Mas que toda a tua semana, todo o teu mês seja abençoado no Senhor. Então a receita é marche. Marche. A terra prometida está lá, te esperando. As bênçãos que o Senhor te fez estão lá te esperando. O que nos cabe, pastor? Marchar. Só isso. Amém? E você sai daqui entendendo isso nessa noite, vamos adorar o Senhor. Já estão querendo empurrar aqui. Pode ir, vamos lá, em nome de Jesus, vamos adorar. Pode bater uma bola. Jesus, glória a Deus.